Romeu e Julieta não é uma história de amor. É uma história sobre dois jovens que estavam dispostos a perder por amor a família, o nome, a lealdade ao clã, inclusive a própria vida. Se Shakespeare tivesse escrito uma versão em que Romeu simplesmente aparece na janela de Julieta, os dois fogem juntos e tudo dá certo. E você nunca saberia o nome dessa peça. Aliás, ninguém saberia. O que faz essa história funcionar não é o amor, mas sim o custo do amor. E é exatamente isso que está faltando em muitos livros hoje em dia e muitos originais que chegam até mim, com potencial real, claro, mas que não prendem o leitor. E hoje eu quero falar sobre o que está em jogo na sua história e por que, quando isso está vago, o leitor acompanha a história de fora, mas sem se envolver. Vamos lá, o que significa exatamente o que está em jogo? Bom, toda história, seja ela de ficção ou até mesmo de não ficção, precisa ter algo em jogo, algo que pode ser perdido se as coisas derem errado. É aquilo que custa. Quando esse algo é algo específico e pessoal, o leitor para de acompanhar de fora, ele começa a torcer por esse momento, por essa situação. Quando é genérico, ele segue sem se envolver. Em algum lugar, ele pode simplesmente largar o seu livro e sem saber explicar até mesmo por quê. Mas o problema é que muitos autores confundem conflito grande com algo em jogo de verdade. Ah, o mundo vai acabar. É um conflito enorme, gigantesco, mas emociona muito menos do que aquele que o personagem vai perder o próprio filho. Você sabe por quê? Porque o mundo é abstrato, é muito grande, a gente não consegue ter a dimensão. Agora o filho, o seu filho, o meu filho é concreto. O leitor não consegue ver o peso de salvar o mundo, mas consegue ver e sentir o peso de perder alguém específico que tem nome, que tem história, que tem uma presença na vida do personagem. Então, quanto maior e mais abstrato o conflito, menos o leitor se envolve. Quanto mais específico e pessoal, mais ele torce por essa história, esses personagens. Um caso que eu atendi, eu recebi um manuscrito de ficção com uma premissa que era bastante forte. Dizia assim: um assessor político envolvido no esquema eleitoral se apaixona por uma jornalista que está investigando exatamente esse esquema. Ele decide colaborar com ela e acaba rompendo com esse partido, com essa situação. A premissa tinha tudo, tinha tensão, tinha conflito moral, tinha romance em território perigoso. Mas na versão que chegou até mim, ele tomava essa decisão numa cena, o relacionamento envolvia, a história seguia em frente como se a escolha não tivesse nenhum peso real. Então, quando eu fiz essa leitura crítica, a pergunta que organizou tudo foi muito simples. O que ele está perdendo ao tomar essa decisão? O partido que passaria a persegui-lo, os aliados de anos, que virariam seus inimigos, a carreira construída ao longo de uma década, e o risco real que a jornalista passaria a correr por estar ao lado de alguém que virou um alvo. Mas nada disso estava na página. A decisão existia, o custo não. E sem custo, o leitor não vê o peso da escolha. Ele só vê que alguém está mudando de lado e segue em frente com a vida sem torcer por essa pessoa, esse personagem. Talvez você não saiba, mas isso vale também para não ficção. E na não ficção, o que está em jogo não é o personagem, mas o próprio leitor. O leitor precisa ver onde aquilo muda na vida dele e sentir justamente o peso dessa mudança. Que existe sim um custo real em não aplicar aquilo que está sendo dito, ensinado e tudo mais. Que aquele conhecimento tem consequência concreta. Então, quando o autor de não ficção escreve de forma genérica, isso vai transformar a sua vida, esse método muda tudo, o leitor não se envolve, porque transformar a vida é bastante abstrato, mas quando o autor diz, se você terminar este livro sem entender isso, vai continuar travado no mesmo ponto que você está há 2 anos. Agora você tem algo no jogo, Você tem o seu tempo, você tem uma frustração, você tem um projeto parado. Isso sim é específico, isso é pessoal e com custo real.
Então, Sandro, como identificar se o que está em jogo no meu livro está funcionando? Então vamos lá, vou te dar 3 perguntas para você fazer. A primeira delas, o que o personagem ou o leitor perde se as coisas derem errado? Se a resposta for vaga, novamente, tudo, o futuro, a felicidade, o que está em jogo ainda não está definido. Segundo, esse custo, ele é específico para essa história ou poderia estar em qualquer livro? Se poderia estar em qualquer livro, é porque está genérico demais. O custo precisa pertencer àquele personagem, àquela situação, àquele momento. Terceira pergunta. O leitor consegue ver e sentir concretamente o que seria perder isso? Se não consegue, ele não se envolve. Se não se envolve, ele não torce. Então, como tornar o que está em jogo mais concreto? Primeiro, nomeie o que pode ser perdido. Não a carreira, mas o cargo específico, os anos investidos, a pessoa que dependia daquele trabalho. Não o relacionamento, mas aquela pessoa, aquele hábito dos dois conversando, dentro daquela conversa íntima que só acontecia entre eles. Segundo, mostre quem é mais afetado. O custo raramente cai só sobre o personagem. Quando a escolha errada afeta alguém que o leitor já conhece e se importa, o peso dobra. E terceiro, deixe a consequência aparecer antes do clímax. O leitor precisa saber o que está em risco antes da crise chegar. Se ele descobre o custo ao mesmo tempo em que o personagem paga por ele, já é tarde demais para torcer, para querer que isso aconteça. Então guarda isso, o leitor não torce por personagens que não tem nada a perder. Ele não se envolve com conteúdo que não tem consequência real para a vida dele. O que está em jogo não é o conflito, é o custo humano específico desse conflito. Então, quando você define isso com clareza, tanto na ficção quanto na não ficção, o leitor para de acompanhar de fora e ele começa a se envolver e a torcer por aquilo. Então, se você quer identificar onde o seu livro está perdendo o leitor por falta de custo real, é exatamente isso que a gente faz aqui juntos no Café do Escritor. A gente tem um acompanhamento de escrita e também a mentoria que é comigo, que é justamente para o período em que o texto está sendo construído e você tem tempo de fazer os ajustes antes de fechar esse texto. E também temos a leitura crítica plus, que entra quando o texto já tem corpo, já está quase finalizado e você precisa um olhar editorial, não somente do texto, mas editorial completo. O link do WhatsApp está na descrição, você entra em contato e conta a fase do seu projeto e a gente te ajuda e define o próximo passo. E também já se inscreve no canal Café do Escritor, porque toda semana tem conteúdo para ajudar você na escrita, na publicação e na sua carreira de escritor. E me conta aqui nos comentários em que fase está o seu projeto e se você já tinha pensado sobre esse custo real que os personagens têm que ter e não somente o conflito. Comenta aí embaixo.